Era uma vez, monstros trouxeram grande depressão e decepção a este grande e belo mundo. Eles destruíram um pouco mais de 90% da humanidade. Os monstros a fizeram desaparecer completamente. Os monstros eram muito cruéis. Eles zombavam e matavam pessoas simplesmente para seu próprio prazer. Só uma pessoa neste mundo pode deixar um monstro louco, e essa pessoa é Zoubai. Mas até agora, ele mesmo não sabe disso. O monstro se perguntou para onde o garoto tinha ido e, em geral, que tipo de mosaico ele era. Acontece que ele tinha uma habilidade especial: furtividade. Em posição prona, ele consegue bloquear qualquer ataque, por isso ele estava deitado no chão e dizia que nem estava ferido. O monstro começou a gritar com ele, perguntando o que diabos ele estava fazendo ali e se nosso herói seria capaz de fazer alguma coisa. A criatura gritou para o menino se levantar e lutar. Se você pudesse voltar no tempo, isso seria possível ou você poderia simplesmente esquecê-lo. Não estava claro quem tinha medo de quem, Zoubai, monstros, pessoas. Esta história é sobre o medo de todos os demônios e sobre um menino que começou nas terras baixas e alcançou picos invisíveis. De repente, nosso herói encontrou um monstro gigante que gritou: Espere! Esta é uma vila de recém-chegados. Ele poderia pelo menos dar-lhe alguma tarefa? Não está claro o que isso significava. O jovem fugia dele e corria em direção à luz que via muito longe, no fim do túnel, que devia ser a saída daquele lugar incompreensível. Nosso herói gritou que seu nome era Zoubai e que ele era uma pessoa comum que não gostava de trabalhar. O objetivo dele é ser preguiçoso todos os dias, ficar deitado e ganhar dinheiro sem se esforçar muito, porque aparentemente ninguém quer se esforçar no trabalho. Mas por que ele se mudou para um lugar tão estranho e o que é esse monstro estranho que o assombra? Ele definitivamente não está pronto para morrer ainda. Ele não quer isso. Nosso herói estava quase chegando na saída. Ele estava literalmente a 5 metros de distância. Não está claro onde ele estava ou o que estava acontecendo, mas ele saiu correndo por aquela porta o mais rápido que pôde. O menino fechou-as rapidamente e girou a fechadura para que quem o estivesse perseguindo não pudesse fazer nada com ele. Nosso herói ficou de pé e segurou a porta, acreditando que isso o ajudaria a escapar. Mas não havia certeza, porque esse monstro terrível era muito grande e ele definitivamente teria força suficiente para arrombar a porta. Ele se virou e viu que não havia saída, era apenas um beco sem saída. De repente, o monstro começou a arrombar a porta, e o menino disse que provavelmente aquela porta não duraria muito. Mas o que ele poderia fazer agora? Será que tudo o que ele tinha que fazer era ficar ali e esperar pela morte? Mas ele não queria isso de jeito nenhum. Ele estava pensando em todas as opções. De repente, uma voz surgiu de algum lugar, perguntando se o nome do garoto era Zoubai. Ele não entendia quem era ou de onde vinha a voz da garota. Quem continuou dizendo que nosso herói nem tentaria encontrá-lo, ele não teria sucesso de qualquer maneira. A garota perguntou a Zoubai se ele queria sobreviver. E ele rapidamente respondeu que é claro que queria. Porque quem não quer viver? Ele perguntou o que precisava fazer para fazer isso. A voz começou a lhe dizer que ele precisava aceitar esse truque. Com ele seria capaz de destruir o monstro de fora. Mas o principal era que ele se lembrasse de que nunca deveria rejeitá-lo ou limitá-lo. O menino rapidamente pegou o cheat e disse que não tinha tempo para jogá-lo fora. Ele não quer morrer assim, especialmente nessas circunstâncias e naquele lugar. Um download estranho começou. O sistema de sobrevivência e cultivo no mundo destruído foi ativado. O menino diz que é legal, palavras surgiram em sua cabeça, mas o que significa o sistema de sobrevivência e cultivo parece algo muito. Ele não entendia como usar tudo isso. A voz da garota começou a explicar que o taoísmo é um reino, e Deus Yuan é poder. A energia da preguiça é o ingrediente necessário para aumentá-lo. A preguiça é a base da vida, e ele descobrirá todo o resto sozinho. O menino diz para ela ir direto ao ponto, porque ele é burro e ainda não entende nada. A voz explicou rapidamente que, para absorver a energia da preguiça, a melhor maneira é simplesmente deitar. E então ela começou a gritar com o garoto. O que ele está esperando? Ele já deveria ir para a cama, mas ele deveria se lembrar que precisa aumentar sua energia de aura para aumentar sua força. O garoto responde que essa trapaça é bem estranha. Nosso herói pergunta se ele se deitar naquele momento. Pelo menos não morrerá. Porque é bem provável que isso aconteça. Ele deitou-se rapidamente no chão, sem entender nada do que aconteceria em seguida. De repente, sua energia começou a aumentar gradualmente e ele começou a se sentir melhor. O jovem mestre percebeu que havia uma opção aqui que ele não entendia, que era a adição de energia espiritual. O menino diz a si mesmo que precisa pensar em adicionar energia de aura,
porque sem ela, ele definitivamente não será capaz de derrotar esse monstro terrível. E a energia aumentou gradualmente. Ele estava, claro, feliz. A energia da preguiça se transformou na energia de sua aura. Nosso herói diz que isso é realmente poder e a verdadeira energia da aura. A voz disse que a energia da aura poderia ferir as pessoas e que ele poderia fazer o que quisesse. O jovem mestre diz que agora ele pode controlar essa coisa com seu poder. De repente, houve um estrondo muito alto. Poeira subiu e a porta desapareceu. O mesmo monstro muito grande e assustador que estava perseguindo o menino emergiu do túnel. Nosso herói ficou surpreso com o que viu e não conseguia entender o que era. Ele nunca tinha visto nada tão feio e gigantesco. E ele também não entendia o que esse monstro queria dele. O garoto ainda não entendia como atacá-lo, mas disse que precisava atacar usando energia de aura. E naquele momento, nosso herói acertou o monstro bem no rosto, que não esperava por isso. Pensou que nosso herói era uma presa fácil. E o menino continuou a atacá-lo e a bater nele novamente. Ele estava feliz que tudo estava dando certo para ele. Mas de repente o monstro segurou o golpe do jovem mestre com uma de suas mãos feias. Nosso herói percebeu imediatamente que sua força não era mais suficiente e que o monstro era forte demais. Zoubei diz que precisa converter rapidamente toda sua preguiça em energia de aura. A energia da aura começou a reaparecer. Não estava claro de onde, e até muito rápido. O menino decidiu que algo precisava ser feito e tentou acertar o monstro novamente. Enquanto isso, o sistema de aura estava carregando gradualmente, já estava em 10% de 99. Os olhos do nosso herói estavam cheios de raiva e agressão. Ele nunca tinha ficado tão bravo antes. Zou gritou para frente e começou a liberar toda a energia de sua aura, que começou a voar em todas as direções. O monstro imediatamente caiu no chão. Começou a sair vapor dele e naquele momento ele morreu. O menino ficou encantado e disse que o monstro parece muito grande, mas na realidade é muito fraco. Zoubei acrescentou que ele é muito forte, especialmente quando comparado a um monstro. De repente ele começou a acordar e não entendia nada. O jovem sentiu um odor estranho, parecido com o de desinfetante para as mãos. O menino diz mentalmente que não conhece esse lugar, onde ele está e que não entende absolutamente nada. Nosso herói estava deitado na cama, e ao lado dele, em uma cadeira, estava sentada uma garotinha. Zoubei perguntou quem ela era, mas ela não respondeu nada, apenas sentou-se numa cadeira e calmamente comeu biscoitos. De repente, ela pulou e começou a correr, gritando também que a pessoa já tinha acordado e que tinha comido todos os biscoitos dela, mas ela não tinha tocado em nada. Zoubei começou a dizer à menina que ninguém precisava dos seus biscoitos. Ele olhou para o pote onde estavam os biscoitos e ficou muito surpreso, pois só restava um pedacinho. O menino pegou e começou a comê-lo, mas rapidamente cuspiu e disse que já havia sumido há muito tempo. Zoubei olhou-se no espelho e não entendeu por que havia ficado mais jovem. Parecia ter 17 ou 18 anos. De repente, ele começou a se lembrar daquele corredor escuro e de como um monstro gigante o perseguia. Parecia-lhe que seu corpo ficava cada vez mais leve à medida que corria. Nosso herói começou a dizer que seu corpo havia mudado muito durante esse tempo, e ele havia mudado muito. Zoubei riu e disse que quando era jovem era muito bonito. Um homem de jaleco branco entrou na sala e disse que nosso herói finalmente havia acordado, e então disse que ele deveria segui-lo porque precisavam registrá-lo. Quase todas as paredes do corredor eram feitas de aço, o que significava que a defesa naquele lugar era muito brutal. No caminho, nosso herói viu algumas pessoas brigando por comida, o que significava que as condições de vida ali eram absolutamente terríveis. A menina virou-se para o homem e disse que estava com fome, e ele respondeu que ela tinha acabado de almoçar e que ele a alimentaria um pouco mais tarde. Não está claro o que as crianças estavam fazendo naquele lugar. Nosso herói também notou que havia muitas raças diferentes de pessoas lá. Em sua cabeça, ele pensou: talvez fosse algum tipo de base mística ou algo parecido. Zoubei não entendeu quando ele desconectou. Ele verificou o cheat e ele ainda estava lá. Mas ele estava deitado na cama há tanto tempo porque sua energia estava em zero. O homem levou Zoubei para a sala e o convidou a entrar. Depois de perguntar ao menino seu nome, idade e o país em que vivia, o menino respondeu que seu nome era Zoubei, que ele morava na China, mas não se lembrava de sua idade. O homem disse que nunca tinha ouvido falar da China antes. O menino pensou que não sabia nada sobre a China. Mas de repente percebeu que não estava falando chinês. Parecia que a trapaça havia lhe dado a habilidade de falar outra língua desconhecida. O homem fechou a revista e disse ao nosso herói que agora ele mora ali e que de agora em diante não terá mais aqueles dias de paz que tinha antes. O jovem ficou muito surpreso e indignado com o que ouviu. O homem perguntou se ele ainda não entendia nada, que este mundo já tinha acabado.
Restaram apenas 42 pessoas aqui, que estão atualmente nesta base. Elas foram os últimos sobreviventes neste planeta. Se você contar o filho dele, então são 43. Zhou Bei não entendia o que tinha acontecido ali, como era possível que não houvesse mais ninguém. Ele também se perguntou o que aconteceu com o monstro que o perseguia. Ele ficou naquele lugar incompreensível para ele e olhou ao redor de toda a base por uma semana. Parecia um bunker porque estava completamente fechado e subterrâneo. Esta base é dividida em 5 níveis. O primeiro nível é uma zona perigosa, como dizem. É como o inferno. Se uma pessoa for lá sem proteção especial, ela morrerá. O segundo e terceiro andares são onde as pessoas moram. O quarto andar é para suprimentos. O quinto andar abriga um laboratório onde somente o Dr. Chong pode entrar. O quarto onde Zhou Bei mora não tem janelas, e tudo parece uma prisão. Zhou Bei não entendia como era possível que houvesse tantas crianças pequenas naquela base, com exceção de um adulto, esse era o Dr. Chong, como ele alimentava todas essas crianças. O médico gritou que havia trazido comida, e a menina estava sentada no chão, comendo algo doce. O médico trouxe um prato de comida para Zhou Bei e disse que há escassez de alimentos no momento. Só há comida artificial e biscoitos nutritivos. Nosso herói imediatamente pegou o prato e começou a colocar cuidadosamente a comida numa colher. AOS poucos. Ele colocou apenas uma pequena colherada desse alimento artificial na boca e quase sentiu náuseas. O cara imediatamente cuspiu aquela comida nojenta e rapidamente guardou o prato. Zhou Bei disse que era simplesmente horrível, que ele até tinha esquecido que aqueles biscoitos eram muito mais saborosos. Uma garota correu até Zhou Bei e pegou um prato. Ela perguntou se o irmão assustador não queria comer. O Dr. Chong se aproximou e pegou o prato dela. Disse que ela sentiria náuseas se comesse mais. Ela já estava satisfeita e seu cérebro não estava respondendo direito. A menina começou a gritar que queria comer e ainda não tinha comido o suficiente. O médico começou a dizer a Zhou Bei que ele tinha esquecido de se apresentar e disse que o menino poderia chamá-lo de Dr. Chong e que o nome da menina era Aisha. Ela era vizinha dele. Zhou Bei perguntou ao médico se ela era confiável e se ela não iria comê-lo à noite, porque era isso que parecia. O Dr. Chong diz ao jovem que ele não tem nada com que se preocupar, que ela é apenas um pouco glutona. Nosso herói pergunta ansiosamente ao médico se ele tem realmente certeza, porque agora ele está bebendo seu sangue. O Dr. Chong garante que tudo ficará bem. Depois de comer, eles têm que ir para a aula. Seus conhecimentos são os mesmos de Zhou Bei. Alguns são parecidos, outros são diferentes. Eles nunca ouviram nada parecido com o que Zhou Bei sabe sobre história ou geografia, matemática, física, ciências naturais, o que Zhou Bei sabe. O menino diz mentalmente que ouviu que haverá uma aula especial hoje. O Dr. Chong começou a dizer que a lição de hoje se chamava A Lição dos Demônios do Céu. Ele mostrou a foto de um dos monstros e disse que nessa aula eles iriam desmontar esse demônio de 3 olhos. O mundo exterior foi capturado há muito tempo pelos demônios do céu. Eles precisam obter o poder que os ajudará a derrotar os demônios do céu. O Dr. Chong continuou dizendo que o demônio lobo de 3 olhos é um guerreiro e assassino que tem a capacidade de se transformar em 1000 criaturas diferentes. Para derrotar esse demônio, o principal é ter uma mente forte e não ser infectado por espíritos assassinos. Você nunca deve ter medo de morrer e o principal é não ter medo de matar. Zhou Bei não entendia o que o médico estava falando. Ele nunca tinha ouvido nada parecido. Nosso herói se perguntou se o monstro que o perseguia poderia ser um demônio celestial. O Dr. Chong diz que fora da base já é um inferno com demônios celestiais ociosos. Somente esta base que o Dr. Chong construiu com suas próprias mãos é o único lugar seguro. O médico perguntou a todos os alunos se eles duvidavam das palavras do Dr. Chong e depois perguntou se era verdade que o mundo estava acabando. Aliás, ele era o único adulto naquele lugar. A única coisa boa sobre crianças fracas e indefesas é que elas são muito melhores e mais fáceis de controlar. Zhou Bei diz mentalmente que as crianças acreditam em tudo o que o Dr. Chong lhes diz. Mas, e se ele estiver falando bobagem e fora dessa base estranha tudo estiver normal? Ele continuou dizendo a si mesmo que precisava sair daquela base estranha e ter certeza do que o Dr. Chong estava falando e descobrir o que realmente estava acontecendo. Atrás dele estavam alguns outros estudantes estranhos. Eles olhavam para ele como se tivessem ouvido o que ele estava falando. Zhou Bei ainda não havia conseguido escapar desta base estranha à noite quando algumas coisas muito estranhas começaram a acontecer. Ele ouviu passos de alguém e não conseguia entender quem estava caminhando ali. Ele se lembrou de como a garota lhe disse que ele não deveria sair do quarto ou mesmo abrir a porta do corredor para não ouvir, que ele não deveria fazer isso.
Ele pensou nas palavras dela. Zoubei se perguntou mentalmente por que ouviu alguns passos. Talvez eles tenham parado em sua porta. Ele começou a andar lentamente na ponta dos pés em direção à porta, tentando não fazer barulho. Nosso herói colocou o ouvido na porta e começou a escutar o que estava acontecendo ali. Mas, de repente, alguém começou a puxar a maçaneta do outro lado. Zoubei rapidamente pulou para trás. Ele estava muito assustado. Não entendia quem poderia fazer uma coisa dessas. O cara olhou para a caneta. Mas ela não se moveu mais, como se nada tivesse acontecido. Ele começou a ouvir novamente o que estava acontecendo atrás da porta. Zoubei disse mentalmente que quem estava andando ali devia ter parado e estava de pé. De repente, ele notou algo parado atrás dele. Ele se virou e viu um gato enorme e assustador, com olhos vermelhos cheios de agressividade. Ele estava deitado na cama e havia uma grande sombra negra acima dele. Mas quem era? Zoubei pulou da cama. Estava muito assustado e não entendia o que estava acontecendo naquele lugar. De lado, ele viu novamente uma sombra, cuja silhueta lembrava um pequeno gato. Era sua vizinha, uma garotinha chamada Aisha. Ela começou a dizer que ele finalmente tinha acordado, que ela tomaria seu café da manhã, mas ele não o comeria de qualquer maneira. Zoubei ficou surpreso que já fosse de manhã. A menina Aisha sentou-se lindamente em uma cadeira e olhou para o nosso herói. O rapaz perguntou se algo muito estranho havia entrado no quarto na noite passada. Ela olhou para ele e perguntou como alguém conseguia entrar no quarto se a porta estava sempre fechada. A menina Aisha perguntou ansiosamente ao irmão se ele tinha tido algum tipo de sonho assustador. Ela pulou abruptamente da cadeira que estava ao lado da cama de Zoubei. A menina disse que estava indo para o refeitório porque estava com muita fome e não tinha tempo para conversar muito. Zoubei começou a dizer em sua mente que apenas Aisha estava naquele quarto com ele na noite passada. Talvez aquele monstro fosse ela. Sua silhueta era muito semelhante, e suas caudas eram muito parecidas com orelhas de gato. A noite caiu novamente, e em seu quarto havia incensos orientais sobre a pia, cujo aroma se espalhava por todo o cômodo. Aisha estava muito preocupada que Zoubei tivesse pesadelos novamente, então ela pediu ao Dr. Chong um incenso oriental, o que deveria ajudá-lo. Ele ficou deitado na cama e pensou que ela era uma criança e não podia ser um monstro. O incenso oriental funcionou bem. Zoubei começou a adormecer, mas não conseguiu dormir direito novamente. Ele começou a acordar e percebeu que algo o pressionava muito fortemente. Talvez fosse o mesmo demônio. Nosso herói acordou e um pequeno gatinho branco estava sentado a seus pés. Zoubei o viu ao lado dele e percebeu que ele não era um demônio, mas um gato comum. O gato perguntou se ele era o mesmo Zoubei. E o menino perguntou ao gato se ele estava falando com ele. Ele achou muito estranho que a voz soasse bem em sua cabeça, mas em que sentido ela soava em sua cabeça? Zoubei perguntou ao gato se ele era a mesma mulher que lhe falou sobre o sistema. O gato respondeu que era a mesma mulher. Ela disse que Zoubei era tão tímido, tão imprevisível e estúpido. Por que ele? Nosso herói ficou bravo e gritou que já era o suficiente. Ele perguntou se ela foi quem o trouxe para cá. Ultimamente, seus pontos de preguiça não têm crescido e ele nem consegue usar sua força ao máximo. A mulher lhe disse que se ele quisesse saber tudo, precisava encontrá-la e tirá-la de onde ela estava agora. E então ela disse que era ela quem ele via agora. Um sonho que ela lhe deixou das últimas reservas de sua força espiritual. E ela continuou dizendo que seu corpo estava nesta base subterrânea. De repente, ele abriu os olhos e acordou, perguntando-se por que ela não havia lhe contado exatamente onde seu corpo estava naquela base antes de partir. Nosso herói começou sua busca, vasculhando o segundo e o terceiro andares, mas não encontrou nada. O primeiro andar é proibido devido à contaminação, e o quinto andar é proibido para qualquer pessoa, exceto o Dr. Chong. Zoubei teve que aproveitar a oportunidade para ajudar a trazer suprimentos para explorar completamente o primeiro andar. Um garoto se aproximou de Zoubei e perguntou por que ele estava com preguiça. Ele precisava trabalhar. Se não trabalhava, então por que ele tinha ido até lá? Nosso herói se perguntou se esse era o mesmo garoto com quem ele estudava. O jovem mestre riu e respondeu que era um arrogante e esnobe. De repente, no armazém, ele conheceu o Dr. Chong, que apareceu do nada. Zoubei diz mentalmente que ele mora ali, é alimentado, então ele precisa se comportar normalmente, porque isso será muito desagradável da parte dele. Ele continuou dizendo em sua mente que teria uma chance de escapar, que essa gata diabólica não havia dito tudo e feito Zoubei trabalhar duro. Se ele a encontrasse, então o sistema deveria funcionar e ele seria capaz de se proteger. Finalmente, nosso herói se livrou do Dr. Chong e daquele garoto irritante. Ele precisa revistar o quarto andar muito rápido. É fundamental encontrar o corpo do gato para aprender todas as informações que ele tem a lhe dizer.
Zoubei diz que não consegue encontrá-lo nem no quarto andar. Então, onde está esse gato? Ele não chegará ao primeiro andar, ele já vasculhou tudo no segundo, terceiro e quarto andares. O corpo dela não foi encontrado em lugar nenhum. Resta apenas o quinto andar, que é o laboratório, no qual somente o Dr. Chong pode entrar. Em outras palavras, em termos mais simples, o corpo do gato deve estar no laboratório, no quinto andar. Mas Zoubei ainda não sabe como chegar lá. Este é um destacamento celestial. De repente, nosso herói ouviu alguns sons muito estranhos. Do grande container, alguém podia ser ouvido dizendo que aquele era um esquadrão de resgate celestial. A voz do container continuou dizendo que eles fornecem liberdade global de ação para as pessoas. Havia uma mesa no container e sobre ela havia um rádio. Pelo rádio, era possível ouvir que todos os sobreviventes estavam sendo questionados, mas Zoubei não deu ouvidos. Ele começou a correr até o rádio para ouvir o que ele estava dizendo. O rapaz rapidamente pegou o rádio e esperou com grande interesse. Mas o rádio ficou em silêncio. Só havia silêncio. Zoubei não entendia o que era uma equipe de resgate celestial. Ele pensou que talvez houvesse pessoas lá. Nosso herói lembrou que o Dr. Chong havia dito a eles na aula que as últimas pessoas que sobreviveram estavam nesta base. O Dr. Song está mentindo? Há pessoas vivas lá fora. Eles podem até salvá-los. Mas por que o Dr. Chong está escondendo isso deles? Ao lado do rádio, Zoubei estava folheando o diário de alguém. Havia muitas coisas estranhas escritas ali. Não abra a porta, ela vai comê-los, seu estômago dói cada vez mais, algo está prestes a sair. Ela não vê Roku há muito tempo. Ele deve ter sido comido. O que fazer? De quem é esse diário? Zoubei levantou a cabeça e nasceu na parede. Ele ficou chocado. Ele não entendia quem estava retratado naqueles desenhos. Talvez fosse Zoubei. Esse lugar é bem secreto. Quem poderia ter feito todos esses desenhos naquela época? De repente, ele ouviu alguns sons, como se houvesse algo atrás dele. Ele não entendeu quem era. Talvez fosse o Dr. Chong, ou talvez fosse aquele garoto exigente. A porta se abriu e uma garota entrou. Seu rosto não estava visível por trás de seus cabelos pretos. Ela estava vestindo uma camisa branca. Zoubei ficou muito assustado. Ele não esperava por isso. A primeira coisa que pensou foi que era um fantasma. A menina tinha um cachimbo de metal nas mãos e perguntou como ele havia encontrado aquele lugar. Ela disse em sua mente que era uma pena que ele tivesse encontrado este lugar. Zoubei sentou-se no chão, muito assustado e sem entender o que estava acontecendo. Ele começou a dizer que de repente ouviu o rádio e foi até o som. Perguntou à menina se aquele era o diário dela, se aquele era o lugar secreto dela. Zoubei pediu desculpas à garota por invadir o quarto e começou a garantir que nunca contaria a ninguém sobre aquele lugar. A menina disse ao nosso herói que seu nome era Alice. Ela se desculpou com ele e disse que sentia muito. Zoubei começou a se lembrar de que já tinha ouvido esse nome antes, Alice. Ele se lembrou de que havia uma garota que se sentava na carteira atrás dele na aula. Ela perguntou a Zoubei o que ele tinha visto e lido durante esse tempo. Zoubei se perguntou: talvez ela o estivesse testando? Por que não aproveitar a oportunidade para questioná-la? O menino conta à menina que viu um diário e uma imagem de demônios celestiais na parede. E ele também viu naquele container seu estoque de suprimentos e transmissores para comunicação com o mundo exterior. Zoubei perguntou à garota o que ela estava fazendo e qual era seu plano. Alice estava preocupada, agora que tudo havia sido revelado, o que ela deveria fazer agora, se ela poderia contar tudo a ele, se ela poderia confiar nele. Em sua mente, Zoubei começou a dizer que essa garota tinha um grande segredo. Ela estava fazendo tudo isso pelas costas do Dr. Chong. Então ele poderia tentar, ele perguntou a Alice o que ela pensava. O Dr. Song estava escondendo algo de todos. Alice começou a se preocupar ainda mais, mas rapidamente respondeu que claro que não. Ele não estava escondendo nada. O Dr. Chong era um adulto que se importava com eles. Zoubei imediatamente percebeu que ela não estava lhe dizendo a verdade e não confiava no Dr. Chong. Zoubei diz que acha que há algo errado com o Dr. Chong e esta base, com eles e todas as outras crianças. O menino percebeu que a cautela dela foi suprimida. Zoubei perguntou a Alice quando ela começou a suspeitar do Dr. Chong. Ela começou a me contar que as crianças, naquela base muito estranha do Dr. Chong, começavam a desaparecer de tempos em tempos. Algumas delas retornavam depois de um tempo e ficavam muito irritadas. E ela e Bendo se sentiam muito estranhos. Alice continuou dizendo que de repente encontrou o diário na cama. Ele e Bendo decidiram ir em busca da verdade. Eles procuraram em quase todos os 5 andares, em todos os lugares que puderam, mas nunca conseguiram encontrar as crianças que haviam desaparecido. Então Bendo também desapareceu. Quando Bendo retornou, ele era uma pessoa completamente diferente. Alice mostrou-lhe o diário novamente, mas ele respondeu que não lembrava o que era.
Zoubei perguntou a Alice o que aconteceu antes de Bendo desaparecer. Alice disse que Bendo foi ao laboratório no quinto andar. Este laboratório é equipado com uma fechadura de impressão digital que somente o Dr. Chong pode destrancar. Depois que Bendo retornou do laboratório, sua personalidade mudou muito. Ela não entendia por que o Dr. Chong havia trazido Bendo ao laboratório. Esses desaparecimentos de crianças parecem ter sido todos cometidos pelo Dr. Chong. Talvez isso seja apenas uma enganação do Dr. Chong e o fim do mundo não exista. Alice diz que quer sair desta base e voltar à superfície o mais rápido possível. Zoubei perguntou como eles sairiam. Alice começou a dizer a eles que havia uma saída direta para o mundo exterior. Mas para sair, eles precisavam encontrar uma chave eletrônica e usá-la para abrir aquela porta. Ela e Bendo vasculharam a base inteira. Essa chave elétrica só pode ser encontrada no laboratório no quinto andar. Zoubei percebeu que o corpo do gato também poderia estar no quinto andar do laboratório. Seja o chamado cartão eletrônico, as crianças desaparecidas, a personalidade alterada de Bendy, o gato, o sistema de sobrevivência, o segredo da base e até mesmo o Dr. Chong, tudo está conectado ao quinto andar, ou seja, ao laboratório. Ele precisa encontrar uma maneira de chegar lá e ver a verdade, mas Zoubei ainda não sabe como arrombar a fechadura e como entrar no laboratório. Alice diz que ele precisa passar pela ventilação. Ela e Bendo encontraram um cano de ventilação que leva diretamente para o laboratório. Ela queria descer juntos para encontrar a chave elétrica, mas antes que pudessem entrar e investigar a ventilação, a personalidade de Bendo mudou drasticamente. Ela pensou que o Dr. Chong a viu, e é por isso que ela não saiu. Zoubei pede para Alice lhe dizer a localização dos dutos de ventilação e ele pegará a chave. Ela ficou muito surpresa com o que ouviu. Zoubei diz para ela não se preocupar. Ele não está apenas tentando ajudá-la. Ele também quer sair dali o mais rápido possível. Ele quer ver com os próprios olhos como é lá fora. Mas o tempo todo um garoto está ouvindo a conversa deles. Zoubei diz que eles vão verificar se é verdade que o fim do mundo chegou. Zoubei saiu da sala. Ele diz que a noite é bem escuro na base. Ele nem consegue ver nada. Ele começou a se lembrar da conversa com Alice. Zoubei perguntou a Alice que tipo de demônio estava representado na imagem. Ela respondeu que era um demônio devorador. Ele começou a pensar que esse gato podia comer pessoas, o que ele tinha feito para merecer isso, e que ele também poderia comê-lo. Finalmente ele chegou à entrada do subsolo, o laboratório. Mesmo que seja o covil de um dragão, ele ainda tem que ir lá e verificar. Ele é um homem com o poder dos deuses. Zoubei lembrou-se das palavras de Alice de que ele veria uma porta ali. Ele foi até a porta e começou a ouvir o barulho que vinha do outro lado. Depois haverá um corredor. Zoubei continuou a se lembrar de tudo o que Alice disse. Ela disse que o tubo de ventilação para o laboratório deveria estar próximo. Alguém estava encostado na parede neste corredor. Ele tocou em algo macio com a mão, estava muito assustado. Mas, de repente, alguém cobriu sua boca com a mão. Era Alice, ela pensou que ele estaria aqui esta noite e decidiu descer com ele. Zoubei pediu que ela soltasse a mão dele porque ela estava o sufocando. Ela rapidamente tirou a mão e disse que não estava sufocando-o. Você precisa usar a aura de energia para olhar ao redor de toda a área. O corredor era muito escuro e assustador. Zoubei diz que definitivamente há mais alguém ali. Ele e Alice ficaram ali muito assustados. Alice rapidamente abraçou Zoubei. Zoubei mediu a aura de energia. A distância máxima que ela poderia ser usada era 10 metros dele. A energia espiritual pode sentir o espaço e todas essas sensações para Zoubei. Mas se ele usá-la com muita frequência, ele se cansará muito rápido. A porta da frente deste corredor estava fechada quando Zoubei chegou lá e havia um beco sem saída à frente. As paredes da frente e de trás estavam fechadas. Não estava claro como essa pessoa entrou e onde se escondeu depois de atacar Zoubei. Alice estava tão perto de Zoubei que ninguém conseguia ficar entre eles e agarrá-lo pelo pescoço. Finalmente, Zoubei entendeu tudo. Havia um tubo de ventilação. Essa pessoa saiu sozinha pela ventilação. Como Zoubei não estava muito longe do tubo de ventilação, essa pessoa poderia ter começado a estrangulá-lo e escapado rapidamente pelo tubo de ventilação. Alguém estava observando Alice e Zoubei através da grade que havia no tubo de ventilação. Zoubei percebeu isso e ficou muito alarmado. Ele pegou Alice pela mão e disse que eles tinham que sair dali rapidamente. Enquanto ele pensava, as escotilhas de ventilação estavam abertas, perguntando-se se quem o atacou ainda estava lá, por que o atacou ou se era possível que sua localização tivesse sido desclassificada. Zoubei diz a Alice que pode ser muito perigoso lá. Ela deve sempre ficar perto dele. Alice responde que ouviu seus conselhos e definitivamente o seguirá. Ela apenas pede para ela não assustá-lo mais. Finalmente, eles subiram pelo poço de ventilação até o laboratório. Zoubei verificou se havia alguém lá e disse que primeiro desceria Alice até lá.
Alice lhe disse que era bem alto lá em cima. O que ele iria fazer? Zhou Bei a ouviu e usou energia espiritual para descê-la até o laboratório. Imediatamente depois disso, ele próprio pulou do poço de ventilação. O poder espiritual pode ser usado de muitas maneiras, assim como elevar-se e rebaixar-se. Alice perguntou a Zhou Bei como ele fazia isso. Ele respondeu que era uma longa história, mas para começar, eles precisavam encontrar algo. Zhou Bei perguntou a Alice onde eles começariam a busca. Zhou Bei diz que por algum motivo sente como se alguém os estivesse observando. Eles começaram a andar lentamente pelo laboratório para ver o que havia lá. Alice olhou para todo o horror que estava ali. Alice congelou e começou a olhar para algum lugar. Zhou Bei perguntou o que aconteceu. Ela só disse uma palavra, Bendo. Zhou Bei levantou a cabeça. Havia um grande aquário cheio de água e iluminado em verde. Havia uma pessoa naquele aquário, mas parecia muito estranho. De repente, essa pessoa abriu os olhos e olhou para Zhou Bei e Alice. Alice começou a gritar: Bendo, o que aconteceu com ele? E Zhou Bei disse para ela não ficar tão nervosa. Ele diz para Alice se acalmar. Primeiro eles precisam encontrar a chave elétrica. Eles também precisam encontrar uma maneira de sair e contatar os socorristas. Depois voltar e salvar todas as pessoas que o Dr. Chong está segurando. De repente, Zhou Bei ouviu uma voz que dizia que Zhou Bei realmente não precisava do sistema e pediu para salvá-lo. No mesmo aquário que o de Bendo, havia uma gata que Zhou Bei estava procurando. Ela implorava para ser salva, para que a deixassem sair de lá. Ele já a havia encontrado. Zhou Bei usou energia espiritual para levantar o suporte e jogá-lo no aquário com o gato. Ele acertou em cheio no aquário. O aquário começou a rachar e o mesmo gato começou a rastejar pelas pequenas rachaduras. Era um gatinho branco muito fofo, com 2 rabos amarrados com laços vermelhos. Mas de repente esse gato começou a atacar Zhou Bei e dizer que ele era apenas um idiota, agora era tudo dela. O gato começou a voar em direção a Zhou Bei e disse que iria comê-lo. Mas Zhou Bei usou sua energia espiritual novamente. Ele começou a jogar o gato de um lado para o outro e o jogou no chão. Bendo e Alice assistiram a tudo isso e ficaram chocados com o que viram. Zhou Bei diz ao gato que ela não é tão astuta assim. Ela tentou enganá-lo, mas não conseguiu. Ele imediatamente entendeu o que ela estava fazendo. Alice começou a dizer a Zhou Bei que era simplesmente incrível, que seu irmão mais velho conseguia apaziguar demônios, e Zhou Bei respondeu que eram apenas ninharias. De repente, alguém entrou no laboratório. Zhou Bei disse para Alice se esconder o mais rápido possível. Era o Dr. Chong. Ele colocou a chave eletrônica na mesa. Havia muitas ampolas com algum tipo de líquido perto da chave eletrônica. O médico pegou uma delas, abriu-a e começou a tirar o líquido da ampola para uma seringa. O gato rapidamente se escondeu atrás de Zhou Bei e disse que aquele homem tinha voltado ali. O Dr. Chong começou a dizer a Bendo que era hora de sua injeção. Zhou Bei sentou-se à mesa e não entendeu como o gato entrou nele, o que ele tinha feito. Zhou Bei começou a pensar que precisavam inventar algo para pegar a chave eletrônica e escapar rapidamente dali, enquanto o Dr. Chong começou a procurar a lata de lixo. Alice e Zhou Bei estavam sentados bem ao lado da lata de lixo. O Dr. Chong viu a lata de lixo e começou a caminhar em sua direção. O menino olhou para Yacht Heights à esquerda pensando em correr rapidamente para lá, mas havia um beco sem saída. Já é tarde demais para eles correrem para o lado direito, porque o Dr. Chong pode vê-los. De repente, Zhou Bei viu uma seringa voar bem na sua frente e cair na lata de lixo. Zhou Bei e Alice suspiraram. O Dr. Chong não os viu. Foi um grande alívio para eles. Zhou Bei usou energia espiritual novamente e pegou a chave eletrônica da mesa enquanto o Dr. Chong não viu nada. Ele e Alice ficaram muito felizes. Finalmente conseguiram o que procuravam há tanto tempo. O gato disse a Zhou Bei para pegar sua pedra preciosa novamente. Ele não entendeu do que ela estava falando. Que outra pedra? A pedra espiritual estava bem ao lado da Doutora Chong. Ela disse para ele. Ir buscá-la, esta gema era muito mais importante do que ele poderia imaginar. Zhou Bei respondeu que era muito perigoso, que ele voltaria para buscá-la em outra ocasião, mas o gato lhe disse que sem essa gema o sistema não funcionaria. Zhou Bei parou e Alice pressionou o rosto diretamente nas costas dele. Zhou Bei usou energia espiritual novamente e pegou esta joia bem debaixo do nariz do Dr. Chong. O Dr. Chong viu isso e não percebeu o que estava acontecendo. Tudo na sala se elevou no ar, e o Dr. Chong ficou muito surpreso. Então, Zhou Bei gritou para o Dr. Chong que ele sentia muito e jogou todas as coisas que havia levantado no ar em direção ao médico. Zhou Bei rapidamente pegou a pedra preciosa. Ele agarrou Alice pela mão e disse que eles tinham que sair dali o mais rápido possível. Ele se virou e de repente percebeu algo que o surpreendeu muito. O Dr. Chong manteve todas essas coisas no ar.
Seus olhos estavam cheios de agressividade. Ele também sabia como usar energia espiritual, assim como Zhou-Bei. Zhou-Bei e Alice fugiram do médico muito rapidamente. Zhou-Bei começou a dizer que finalmente haviam conseguido. Agora precisavam abrir a porta muito rapidamente e sair daquela base tão assustadora e estranha. Alice começou a chorar. E Zhou-Bei a acalmou e disse para ela não ficar chateada, pois havia socorristas lá. Os dois sairiam primeiro e depois encontrariam alguém para resgatar todas as outras pessoas que estavam sendo mantidas à força pelo Dr. Chong. Zhou Bei inserirá a chave eletrônica na porta. O sistema funcionou e as portas começaram a abrir. O peito de Alice começou a doer muito. Zhou Bei não entendeu o que aconteceu com Alice. Seu peito também começou a doer, mas voltaremos a isso mais tarde. Eles finalmente deixaram a base. Eles passaram por um túnel muito longo e escuro. Quando finalmente chegaram do lado de fora, eles pararam e ficaram ali olhando a beleza. Era noite lá fora, mas estava tão lindo que eu nem conseguia tirar os olhos. Alice perguntou a Zhou Bei se aquilo era o paraíso. O céu estava coberto por milhões de estrelas, e no chão crescia uma grama verde muito bonita com flores incríveis. Alice e Zhou Bei começaram a se alegrar e a correr na grama. Alice começou a rolar na grama verde e macia. Alice diz que quer que todos os outros também estejam aqui, e Zhou Bei diz a ela que não parece o fim do mundo. Zhou Bei ligou o rádio e colocou os fones de ouvido. Ele não sabia se a equipe de resgate estava transmitindo um sinal de socorro em alcance total ou não. Ele começou a sintonizar o rádio. Zhou Bei diz a Alice que espera que pelo menos alguém os encontre. De repente, eles ouviram alguém vindo em sua direção e rapidamente se esconderam na grama. Era um homem vestindo um traje espacial. Aquele homem vestindo um traje espacial era o Dr. Chong. Zhou Bei rapidamente agarrou a mão de Alice e elas começaram a correr juntas. De repente, Alice foi envolvida em energia espiritual. Zhou Bei percebeu que aquela era a energia espiritual do Dr. Chong, que ele estava tentando levar Alice embora. Zhou Bei também tentou usar sua energia espiritual para levar Alice até ele. Mas de repente algo muito estranho começou a acontecer com Alice. Seu peito começou a doer e sangue começou a sair de sua boca. A mesma coisa aconteceu com Zhou Bei e com Alice. Ele caiu de joelhos e começou a perguntar ao Dr. Chong o que ele havia feito com eles. O Dr. Chong respondeu que não fez absolutamente nada. A energia espiritual deste mundo estava completamente contaminada. Se não usarem nenhuma proteção, seus corpos estarão sujeitos à destruição. Para o corpo começar a se decompor, levaria apenas meia hora para morrer. Zhou Bei começou a se lembrar do laboratório, de como ele tinha visto Bendo lá. Ele estava quase no mesmo estado. Zhou Bei estava sentado na grama completamente exausto, com sangue escorrendo de sua boca. O Dr. Chong diz que é melhor acreditarem nele, pois fora da base há todo o território que não é adequado para uma vida normal e gratificante. O Dr. Chong levantou Alice e Zhou Bei com energia espiritual e disse a eles que era hora de retornar à base. De repente, algo começou a chiar na grama. Muitas criaturas diferentes vieram correndo para o rádio de Zhou Bei, incluindo todos os tipos de insetos e ratos. De repente, alguém disse no rádio: "Recepção." Uma grande cobra verde rastejou até o rádio, e alguém na estação de rádio estava pedindo ajuda para uma equipe de resgate. Zhou Bei diz que escapou da base com Alice. Quando eles estavam fora da base por um curto período de tempo, Alice caiu no chão com dores muito fortes no peito. O Dr. Chong levou Alice e Zhou Bei de volta ao laboratório para curá-los. Zhou Bei diz que a dor no peito mencionada nos registros é apenas porque eles foram além da base. Zhou Bei não entendeu isso até agora. Zhou Bei continuou se desculpando com Alice. De repente, Bendo se aproximou do aquário com Alice. Depois de alguns dias, o corpo de Zhou Bei se recuperou completamente, o que aconteceu muito rápido. Ele pensou que levaria muito mais tempo. De repente, Zhou Bei começou a suspeitar de algo. Bendo também devia estar saindo daquela base. O Dr. Chong foi até Zhou Bei, cobriu-o com um cobertor e disse ao garoto que ele era muito perspicaz. O Dr. Chong começou a me dizer que Bendo havia roubado a chave Wian eletrônica. Bendo estava muito preocupado que fosse perigoso lá, então ele foi sozinho. Se estiver completamente seguro lá fora, ele retornará à base e certamente levará Alice com ele. Nesse ponto, o Dr. Chong estava nos estágios finais de sua pesquisa e não conseguiu parar Bendo a tempo. Bendo estava do lado de fora há mais de uma hora quando o Dr. Chong o encontrou. Todos os seus esforços para salvá-lo foram infrutíferos. Zhou Bei perguntou ao Dr. Chong se era possível salvar Alice. O Dr. Chong respondeu que ela ficaria 100% bem, apenas um pouco inconsciente e nada mais lhe aconteceria. O médico diz a Zhou Bei que ele é especial. Despertar o poder espiritual aumenta a resistência. Zhou Bei perguntou ao médico por que ele os deixou escapar. Com seu poder, ele poderia ter parado Alice e Zhou Bei com facilidade.
O médico diz que Zhou tem poder espiritual, então ele deve entender tudo sozinho. Zhou quer constantemente escapar, então o Dr. Chong decidiu dar-lhe a oportunidade de fazer isso para que ele aprendesse uma lição. O gato na cabeça de Zhou começou a dizer que ele era uma boa pessoa, que se não tivesse salvado Zhou provavelmente já teria morrido. Zhou perguntou como ela ousava dizer tais coisas e o que estava acontecendo ali. A gata diz que perdeu a memória. Ela só lembra que precisa contar algo a ele sobre o sistema de sobrevivência. Zhou não entendia como, em que sentido, ela havia perdido a memória. Ela não disse que contaria tudo a ele quando ele atirou daquele aquário? O gato responde que ela mentiu para Zhou caso contrário ele não a teria salvado. Zhou ficou muito bravo. Zhou começou a dizer ao Dr. Chong que ele não entendia mais nada. Se ele queria deixar Zhou sair daquela base, então por que ele o sufocou no tubo de ventilação? O Dr. Chong responde que definitivamente não foi ele, pois ele ficou no laboratório a noite toda. Zhou se perguntou se não era o Dr. Song quem o estava estrangulando, então quem o estava estrangulando? De repente, algo o surpreendeu muito. Ele percebeu que havia 2 Bendo. Zhou perguntou ao Dr. Chong se Bendo não correu para fora e ficou gravemente infectado para se salvar. Então por que há 2 Bendos na base, um no laboratório à beira da morte, e o outro, ileso, sentado na sala de aula com todos os outros alunos? O médico olhou para Zhou O médico respondeu que ainda era muito cedo para ele saber. A noite caiu e Zhou ficou deitado na cama, imaginando quem poderia tê-lo estrangulado no poço de ventilação. Por que o Dr. Chong não fala sobre os 2 Bendos? Talvez seja outro mundo ou o fim do mundo realmente esteja aqui. De repente, Zhou começou a ter uma dor de cabeça muito forte. A estação de rádio ainda estava perto da caverna, e acima dela havia uma cobra muito grande. De repente, a cobra no céu começou a se dissipar. Depois de se recuperar, Zhou retornou à sua vida anterior. Ele comia, se exercitava e ia às aulas. Zhou diz que o mais surpreendente foi que o Dr. Chong não tirou a pedra, nem disse nada sobre o gato. Mas isso não é o principal agora. Zhou precisa desenvolver energia espiritual agora. Ele ainda não sabe o que o espera no futuro, mas é melhor ter mais oportunidades de se proteger. O sistema de cultivo dos sobreviventes foi bloqueado por Zhou Zhou diz que é 100% culpa do gato, o motivo pelo qual esse sistema não funciona. As pessoas chamam a gata Cristina de a gata mais fofa e importante do mundo. Zhou diz ao gato que já chega de fingir. Ela não disse que com a ajuda daquela pedra preciosa o sistema pode ser ativado? A gata Cristina perguntou a Zhou por que ele estava tão bravo. O sistema realmente precisava de uma pedra preciosa? Zhou ficou muito bravo. A gata estava mentindo para ele de novo. Parecia que ela era quem havia roubado a pedra preciosa. O gato também ficou bravo. O que Zhou disse foi só uma bobagem. Sua pedra estava 100%. Zhou diz à gata Cristina para finalmente contar a verdade sobre o porquê dessa pedra preciosa ser necessária. A gata Cristina responde que tem amnésia, que não se lembra de nada. Zhou fica bravo e diz à gata que não sabe de nada. Por que ele precisa dela, então? Ela é apenas uma perda de tempo inútil. A gata Cristina começou a gritar com Zhou dizendo que ele estava tratando-a com grande desrespeito novamente. Agora ela definitivamente não lhe diria como iniciar o sistema. Zhou começou a perguntar calmamente ao gato se a querida gata Cristina poderia ensiná-lo a operar o sistema. A gata respondeu ao menino que estava melhor. Ela estava em seu subconsciente, ela pediu a Zhou que a libertasse. O gato riu e emergiu do seu subconsciente. Zhou sorriu e disse à gata Cristina que ele poderia controlá-la como quisesse. O gato finalmente saiu e disse a Zhou que ele deveria ter pensado antes de fazer qualquer coisa. Ele sabia o que tinha feito. Zhou perguntou à gata Cristina se ele deveria acariciá-la. O gato ficou bravo e começou a gritar com Zhou que ela não precisava fazer aquilo, que ela não precisava ser acariciada. Zhou diz ao gato de Cristina para não fazer mais movimentos desnecessários e pede ao gato para descobrir o sistema. O gato atingiu Zhou no rosto. Zhou perguntou por que ela havia batido nele. Por que ela tinha que fazer isso? De repente, o sistema de qualificação de sobreviventes foi desbloqueado. Os pontos de preguiça realmente começaram a aparecer? Se sim, isso é realmente ótimo. A gata Cristina diz que o manual do usuário do sistema afirma que se algo der errado ou não for como planejado, ele certamente levará uma pancada na cabeça. Zhou perguntou ao gato que tipo de sistema ridículo é esse. Cristina, a gata, diz a Zhou que finalmente chegou a hora de ensinar algumas técnicas a Zhou. O poder espiritual é o poder que se desenvolve em um praticante,
depois que ele perde toda a sua energia espiritual e se funde com o céu e a terra. É a base de tudo. Para descobrir algo novo, você precisa levar seu cultivo a um certo nível. Este método de cultivo é muito semelhante a um manual de artes marciais que determina suas futuras habilidades de luta. Tudo depende do seu nível de fusão com o céu. Quanto mais altas forem suas equações nisso, mais forte será seu poder espiritual. Cristina, a gata, perguntou a Zoubei se ele queria se tornar seu aluno e aprender a treinar com ela. Cristina, a gata, disse em sua mente que então ela poderia pegar o que quisesse de Zoubei. De repente, o gato pulou para fora da fantasia. A gata Cristina retornou novamente ao subconsciente de Zoubei. Zoubei diz que ele é um pouco estúpido, porque ele não percebeu imediatamente que apenas ficar deitado na cama poderia torná-lo muito mais forte. O gato no subconsciente de Zoubei diz que esse garoto a irrita muito. Zoubei diz que no final ele ganha um pouquinho de preguiça a cada segundo. Ele deve estar forte assim amanhã de manhã. Quando amanheceu, Zoubei não entendia por que ele só tinha 200 pontos de preguiça. Como isso era possível? Ele ficou deitado na cama a noite toda. Deveria ter mais pontos de preguiça. Cristina, a gata, começou a dizer a Zoubei que o sistema não funciona assim, que ele não pode fazer nada depois que ele acorda. Zoubei disse que acha que perdeu muito peso, mas que isso não é realmente importante. Zoubei diz que primeiro você precisa aumentar seu poder espiritual para definitivamente superar o Dr. Chong. Zoubei não entendeu algo. Ele sabe que um ponto de preguiça não acrescenta um nível de poder espiritual. Por que há 10 desta vez? Cat Cristina responde que a proporção mudou. Antes o valor da preguiça para o poder espiritual era de 1 para 1. E agora o valor da preguiça para o poder espiritual é de 10 para 1. Zoubei tem muita sorte. Uma pessoa comum precisaria de muito tempo para fortalecer sua energia espiritual. Zoubei ouviu o gato e disse que faria isso, e o gato lhe disse que era o suficiente para ele se acalmar. A gata Cristina diz que você não precisa bombear tudo de uma vez, porque o corpo de Zoubei precisa se adaptar. Ele realmente se esqueceu da última vez que adicionou 10 pontos de uma vez e ficou louco. Zoubei diz que é só isso. Ele acha que deveria adicionar outras habilidades, como a carta divina. A gata Cristina respondeu a Zoubei que isso não deveria ser feito em nenhuma circunstância. O gato começou a dizer que se Zoubei não tivesse uma base forte, poder espiritual, ele seria absorvido por seu próprio poder e se tornaria um monstro louco. Uma carta divina requer um nível muito alto de poder espiritual. Zoubei diz que a carta divina é uma técnica muito poderosa. Com o tempo, Zoubei atingiu o 30º nível de poder espiritual, o que já era bastante notável. Zoubei diz que ficou muito mais forte. Entretanto, à medida que a força espiritual cresce, Zoubei parou e olhou para algo com olhos muito surpresos. A gata Cristina começou a gritar para Zoubei não olhar para aquelas estátuas. Elas estavam devorando seus órgãos sensoriais. Ela continuou chamando-o e implorando para que ele acordasse. Zoubei desmaiou no meio da aula e o Dr. Song o mandou de volta para a sala. Zoubei acordou e perguntou à gata Cristina que horas eram, mas a gata não teve tempo de responder. De repente, alguém começou a bater na porta e a puxar a maçaneta. Zoubei caminhou até a porta e perguntou quem estava lá. E nesse momento, a gata Cristina rapidamente se escondeu no subconsciente de Zoubei. Zoubei abriu a porta e lá estava Bendo. Zoubei diz mentalmente que é bastante suspeito o que Bendo quer dele. Ele pergunta a Bendo se algo aconteceu. Bendo diz que está farto do Dr. Chong e que ele próprio foi até Zoubei para ver se ele estava vivo ou não. Zoubei ficou bravo e disse em sua mente que Bendo era apenas uma aberração. A gata Cristina, na cabeça de Zoubei, estava implorando para ele não ser tão impulsivo. Ele tinha acabado de recuperar suas forças. Bendo diz a Zoubei que se toda essa história de fuga da base, que quase causou a morte de Alice, acontecer de novo, então Zoubei definitivamente não viverá mais. Bendo se virou e foi embora. Zoubei se perguntou se Bendo o estava tratando de forma tão rude, então ele provavelmente tratava Alice da mesma maneira. Vários dias se passaram e Zoubei continuou estudando, mas de repente alguém o chamou para o escritório. Era Alice. O Dr. Song, atrás de Alice, disse para todas as crianças se sentarem, pois era a hora da aula. Alice começou a contar a Zoubei que ouvira dizer que ele havia desmaiado alguns dias antes e perguntou se ele estava bem agora. Zoubei diz que está bem, mas se ela está bem, ou se já se recuperou, Bendo disse que ainda precisa de algum tempo. Alice respondeu que Zoubei não tinha nada com que se preocupar. Ela estava bem e se sentia muito melhor do que antes. Depois da aula, Alice e Zoubei se encontraram novamente no mesmo container.
Zoubei perguntou a Alice o que havia de errado com seu cabelo. Alice respondeu que o médico disse que havia muita infecção nas pontas do cabelo dela que não podia ser neutralizada, então ela teve que cortar o cabelo um pouco mais curto. Zoubei diz que a culpa é dele, que ela quase morreu por causa dele. Alice diz que está tudo bem, que ela mesma foi com ele. Alice continua dizendo que é verdade, por mais duro que pareça, eles sabem a verdade. Alice diz que isso é muito melhor do que criar falsas esperanças. Zoubei diz a Alice. Lágrimas, do tamanho de 2 ervilhas pequenas, apareceram nos olhos de Alice. Ela começou dizendo que quando vê Bendo, imediatamente se lembra dele no laboratório. Alice diz que ainda não sabe o que fazer com tudo isso. Zoubei contou a Alice como Bendo foi ao seu quarto e o ameaçou, então Zoubei pensa que definitivamente é o Bendo dela. De repente o rádio começou a chiar. Você podia ouvir no rádio que eram os salvadores celestiais dizendo isso. Eles estavam perguntando às pessoas lá dentro se elas estavam bem. Agora elas estavam lá fora. Zoubei pegou o rádio disse para eles abrirem o portão. Finalmente eles tinham pelo menos alguma esperança. Zoubei diz alegremente que os socorristas finalmente os encontraram, mas acrescenta que nem sabia que a equipe de resgate existia. Alice também ficou muito feliz e disse que eles finalmente estavam salvos. Os dois deram as mãos e começaram a correr alegremente. De repente, algo muito estranho começou a acontecer. Eles começaram a cair, tudo começou a desabar. Zoubei ficou chocado. Ele não entendia o que estava acontecendo. Eles levantaram suas cabeças para a montanha e caíram 5 andares abaixo. De repente, uma voz veio de um dos alto-falantes na parede, dizendo a todos para irem para o laboratório o mais rápido possível, e para ninguém andar pela base, é claro, se quisessem sobreviver. A voz continuava repetindo que todos precisavam ir para o laboratório muito rápido. Zoubei diz a Alice que era a voz do Dr. Chong. A voz do alto-falante diz que demônios os atacaram, que eles estavam condenados. Zoubei não entendia se os demônios eram os mesmos salvadores. Todas as crianças ficaram muito assustadas e caminharam rapidamente para o laboratório. Bendo estava perto do laboratório, dizendo a todos para não entrarem em pânico. Bendo continuou dizendo que eles estariam perfeitamente seguros no laboratório. Uma garotinha se aproximou de Bendo e disse ao irmão mais velho que estava com muito medo. Bendo se inclinou na direção dela e começou a tranquilizá-la, dizendo que tudo ficaria bem. Que não se preocupasse, que o Dr. Chong viria até eles imediatamente quando terminasse seus problemas. Bendo disse que todos deveriam entrar rapidamente. De repente, Zoubei gritou alto para que todos parassem. Zoubei diz que a entrada do laboratório está aberta apenas para o Dr. Chong. Somente o Dr. Chong tem o direito de entrar neste laboratório. Alice perguntou a Bendo como ele poderia abrir um laboratório sozinho sem o Dr. Chong. Zoubei diz que há algo errado com este Bendo, que ele não é 100% um Bendo de verdade. Bendo ficou bravo e disse que ele era o único que se importava. Zoubei ficou muito surpreso com Bendo. Auras têm poder espiritual. Zoubei finalmente entendeu que o garoto que o estava sufocando na ventilação era Bendo. Eles começaram a lutar entre si. Zoubei também usou seu poder espiritual. Zoubei perguntou a Bendo por que havia 2 dele. Bendo respondeu que definitivamente não lhe contaria isso se soubesse a verdade. Bendo o chamou para ir com ele. Os dois foram até o laboratório. Bendo começou a contar que ele era um clone de Bendo, que o Bendo que estava na cápsula era o verdadeiro Bendo. Zoubei ficou muito surpreso com o que ouviu. Depois que Bendo escapou da base, o Dr. Chong o levou de volta ao laboratório. Seus órgãos intactos foram removidos para cópia, e ele também restaurou sua memória. E assim surgiu o segundo Bendo. Bendo abriu uma porta e disse que ele não era o único que tinha saído daquele jeito. Todos que estão atualmente na base são clones. Todos eles são como cobaias. O Dr. Chong usa o SA para experimentos secretos sobre poder espiritual. Bendo não entendia como o Dr. Chong conseguia fazer todos os clones. Ele também fez um clone do Bendo. Quando o Dr. Chong o copiou, ele ainda estava consciente. Bendo viu tudo, viu como fizeram uma cópia exata dele com seus próprios olhos. Mas ele também sabia que essas referências se referiam ao antigo Bendo. Bendo implorou ao Dr. Chong que não apagasse essas memórias, com a condição de que ele se tornasse seu assistente, ou seja, seu braço direito. Mas uma cópia do Bendo ainda é o mesmo ele. Quando Bendo se tornou assistente do Dr. Chong, ele ganhou acesso à porta do laboratório. A tarefa de Bendo era ajudar o Dr. Chong a pesquisar maneiras de combater o apocalipse, usando estátuas criadas a partir de demônios celestiais distorcidos e caídos para forçar as pessoas a começarem a praticar sem saber. Mas um pouco de descuido pode levar à mutação. A única maneira de continuar o experimento é cortar a parte não danificada e cultivar um novo clone. Os órgãos e tecidos restantes são armazenados naquele refrigerador.
Bendo diz que não consegue mais olhar para Alice depois do que fez. Zoubei perguntou a Bendo por que eles não escapavam dali. Bendo perguntou se Zoubei estava se referindo àqueles salvadores celestiais. Se sim, então tudo isso é apenas um mito. De repente, pingentes de gelo começaram a cair do teto da geladeira diretamente em cima de Zoubei e Bendo. Eles começaram a fugir e Bendo diz a Zoubei que o som da explosão estava muito próximo. Talvez fossem os demônios celestiais descendo. Eles correram rapidamente para o laboratório. Havia muita poeira. Alice estava sentada no chão. Todos estavam muito assustados. Zoubei perguntou a Alice o que aconteceu. Ela respondeu que a porta do laboratório estava completamente destruída. Era o Dr. Chong. Ele era forte o suficiente. Ele tinha que derrotar os demônios celestiais. Seu poder espiritual definitivamente seria suficiente para isso. O Dr. Chong ficou ali rindo e disse que uma equipe de salvadores celestiais finalmente havia chegado para salvar a todos. A menina diz que é o Dr. Chong. Ele veio para salvar a todos. Zoubei responde que não é o Dr. Chong. O Dr. Chong começou a destruir tudo em seu caminho. Todas as coisas estavam quebrando e pedaços voavam em diferentes direções. Um dos pedaços voou direto em direção a Alice. Zoubei e Bendo tentaram usar sua energia espiritual para protegê-la. A peça voou direto para a cabeça de Alice. Bendo e Zoubei ficaram muito chateados e, ao mesmo tempo, muita agressividade apareceu em seus olhos. O Dr. Chong se transformou em uma verdadeira cobra sanguinária. Ele diz que realmente não consegue acreditar que existam crianças por aí com pouca capacidade de poder espiritual, mas elas nem deveriam se incomodar, porque todos os seus esforços serão em vão. Zoubei ficou surpreso com o que viu. A gata Cristina na cabeça de Zoubei disse para ele fugir dali rapidamente. Esse é um demônio de verdade, é impossível derrotá-lo. Bendo começou a correr em direção à cobra sanguinária. De repente, Bendo começou a se lembrar de algo sobre como conheceu Alice. Ele disse a ela que seu nome era Bendo. Perguntou qual era o nome dela. Ela respondeu que seu nome era Alice. Ela realmente queria comer. Essas eram as memórias do primeiro Bendo. Bendo pediu para Alice esperar um segundo, ele a acalmou e deu a Alice um pequeno pacote. Bendo diz a Alice que ele é um adulto e irá procurar comida suficiente para todos. Ninguém mais precisará passar fome. Bendo não entende o que aconteceu com ele agora. Alice caiu no choro com as palavras de Bendo e ficou muito feliz. A princípio, ela não acreditava que tal coisa fosse possível. Bendo começou a se conter para não mencionar isso novamente. Mas Bendo entendeu que precisava proteger a todos. A cobra sanguinária diz que Bendo é muito fraco. O rosto de uma pessoa em desespero é tão engraçado. Zoubei diz mentalmente que esse maldito demônio fingiu ser um salvador celestial e destruiu o mundo inteiro. Tudo o que estava vivo. A gata Cristina em sua cabeça diz que definitivamente é hora de ele fugir dali. A cobra diz que foi Zoubei quem chamou a equipe de resgate celestial. Como se descobriu mais tarde, o transmissor que Zoubei deixou do lado de fora revelou a localização desta base. Foi ele quem trouxe os demônios para cá. O que ele fez? A cobra sanguinária diz a Zoubei que isso parece tão triste que ele só quer matá-lo agora mesmo. Zoubei sentou-se no chão com muito medo e segurou Alice em seus braços. De repente, ele sentiu algo incompreensível em seu pescoço. Era um corte. Zoubei estava muito assustado, imaginando se iria morrer. Mas, de repente, do nada, a gata Cristina apareceu. Zoubei não entendia o que estava acontecendo. A cobra sanguinária começou a dizer novamente que foi Zoubei quem convocou a equipe de resgate celestial. A entrada do laboratório estava intacta e sem danos. Alice pergunta a Bendo se ela se lembra corretamente de que somente o Dr. Chong pode abrir e entrar neste laboratório. Alice continuou perguntando a Bendo por que ele também podia abrir aquela porta do laboratório. Zoubei não entendia se isso não tivesse acontecido ainda, se isso tivesse acontecido há 5 minutos, se a gema realmente tivesse voltado no tempo. A gata Cristina diz que também é possível que eles tenham previsto o futuro. Digamos, esta pedra é muito valiosa para eles agora. De repente, a gata Cristina gritou que sua pedra preciosa havia quebrado. Zoubei diz que pensará e se preocupará com isso mais tarde, mas agora ele precisa salvar a todos. Zoubei diz a Alice que esse Bendo está passando por um momento difícil. Alice não entende o que ele está falando, o que esse Bendo quer dizer. Zoubei começou a falar com Bendo. Ele disse que precisaria muito de sua ajuda agora, e que Bendo deveria acreditar nele. De repente, Zoubei usou sua energia espiritual em todas as crianças, exceto Bendo e Alice. Bendo não entendeu o que Zoubei tinha feito. Alice perguntou a Zoubei por que ele os colocou para dormir. Zoubei apenas a tranquilizou. Ele disse que tudo ficaria bem. Zoubei também colocou Alice para dormir.
e disse que explicaria tudo a ela mais tarde se ainda estivesse vivo em 5 minutos. Zoubei diz a Bendo para fazer algo por ele que deve ajudá-los muito. Colocar todos no freezer onde estão os corpos, ele precisa de um tempo agora. Bendo não entendeu como Zoubei sabia sobre o freezer. Ele ficou muito surpreso, mas Zoubei disse que primeiro eles precisavam esconder todos lá. Cristina, a gata, perguntou a Zoubei se isso não congelaria todas essas pessoas até a morte. Zoubei diz que a visão da cobra sanguinária é infravermelha. Se eles esconderem todas as pessoas no congelador, ele espera que isso engane esse demônio celestial. A gata Cristina responde que não é um demônio comum, não é tão fácil de enganar. Bendo entendeu o que tinha acontecido e concordou que era algo muito terrível. Bendo perguntou a Zoubei por que ele estava insistindo tanto para que ele se deitasse e descansasse. Zoubei diz que não há nada que ele possa fazer para acabar com 200 pontos de preguiça. Ele precisa de 3 minutos e 20 segundos apenas para deitar e não fazer nada. Ele espera que consiga acumular força espiritual antes da chegada do demônio celestial. De repente, algo começou a acontecer. Bendo perguntou a Zoubei se aquele era o mesmo demônio de quem ele estava falando. Zoubei respondeu que sim, era ele. O Dr. Chong chegou. Zoubei gritou alto agora, ele e Bendo se levantaram. Eles ergueram os aquários com poder espiritual. Eles jogaram tudo direto no Dr. Chong. Todos atingiram exatamente o mesmo ponto e começaram a se desfazer. Mas o Dr. Chong ainda se transformou em uma cobra sanguinária. Ele começou a sibilar de forma muito desagradável. Bendo diz a Zoubei que o líquido que neutraliza a poluição do carro realmente funciona no demônio celestial. Cristina, a gata, perguntou a Zoubei se ele queria subir para o nível 20 imediatamente. O nariz de Zoubei começou a sangrar, e a gata Cristina começou a tranquilizá-lo, dizendo que ele não deveria fazer aquilo. Zoubei diz que não se importa com o retorno. O principal para ele é salvar todas as outras pessoas que eles esconderam com Bendo no freezer. Zoubei gritou alto para Bendo ligá-lo. Bendo ligou o cano, que sugava tudo em seu caminho, e segurou o cano com toda a sua força. Bendo apontou o cano diretamente para a cobra sanguinária. A cobra sanguinária foi sugada diretamente para o aquário que Bendo e Zoubei haviam preparado para ela.